Pastores, quando Paulo está pregando essa mensagem, olha o contexto dela, olhem para cá. Paulo, ele está em Mileto e manda chamar quem? Os anciãos, não é isso? Ele manda chamar os anciãos. Ele vai embora de lá e ele diz: vocês nunca mais vão ver o meu. Olha, irmão, olha para cá. Pastores, isso aqui é muito sério, pastores. Isso aqui é muito sério. Paulo diz assim: nunca mais vocês vão ver o meu rosto. Mas ele diz no 28: mas o Senhor vos constituiu bispos e o que mais? Pastores, para apacentar a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Mas olha para cá. Depois que eu for embora, depois que eu sair, ele passou 3 anos ensinando. Isso aqui é um conselho para nós, porque às vezes a gente prega, ensina, e aí eu não posso sair 2 dias na igreja que os irmãos se desviam. É assim ou não é? Aí nós estamos assim. Hoje é pastor com medo de perder crente. E aí a gente fica adoecendo com essa pressão. Sabe o que Deus estava falando comigo aqui? Paulo diz: eu vou embora, só que eu fiz o meu trabalho. Eita glória. Eu fiz o meu trabalho. E eu não roubei prata de ninguém, nem ouro de ninguém. Vocês sabem como eu me conduzi. Mas eu vou embora. E o Espírito está me dizendo que depois que eu sair, rapaz, é negócio, né? Irmão, se Paulo fosse olhar para os problemas, ele nem pregava evangelho, e pessoas que abandonavam. Se você pegar as 3 cartas de Paulo, todas elas ele diz assim: fulano me abandonou, fulano me abandonou, fulano. E quem era o pastor lá? Era Paulo. Aí abandonava Paulo: não vai abandonar eu. E ele diz 2 coisas. Primeiro, vão entrar lobos. Segundo, de vocês mesmos, da liderança aqui, vai sair um diabo. Vai sair um cão. Agora olha para cá. Mas eu estou indo embora. Mas por 3 anos, eu chorei por vocês. Ensinei vocês. Orei com vocês. Essas mãos nunca usaram de cobiça com vocês. Desde o primeiro dia que eu entrei e saí na Ásia, vocês sabem do meu comportamento. Eita, irmão. Rapaz, negócio. Se vocês observarem, irmão, coloca o último versículo desse capítulo. Aqui o português não dá ideia, mas o original, irmãos, não, é 20, 38. O original, pastor Balbino, coloca aí, 20, 38. Quando Paulo disse: vocês nunca mais vão me ver, eles se entristeceram. Pronto, olha, principalmente. Agora vocês sabiam que a igreja de Éfeso foi a única igreja que se tornou uma igreja apologista? Está lá em Apocalipse 2. Aqueles que dizem ser, mas não. E vocês colocam a prova. Porque Paulo foi pastor dela, Timóteo foi pastor dela, e João foi pastor dela. Igrejona doutrinada, pancada. Mas Paulo disse: eu vou embora. Irmãos, ele disse: vocês nunca mais vão ver o meu rosto. Coloca o 37. Isso aqui, irmãos, é muito. Olha, e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando, irmãos, que tem irmão que diz: eu não idolatro pastor, não é para idolatrar pastor. No original, eles agarravam e beijavam, segurando ele. Nunca mais eu vou te ver, anjo de Deus. Nunca mais eu vou te ver. O texto original diz que eles grosavam o rosto, no rosto de Paulo.
e tome beijo. Enquanto esse aqui me beija. Que eu já contei aqui para os irmãos que eu fui para uma festa e todo mundo, benção, bispo. Ainda dava benção. E eu só aqui do lado, e todo católico chegava, benção, bispo. E aí os irmãos me iam, pastor Zé. E aí na hora que chegava, bispo, eu disse, está certo. Aí eu disse, rapaz, pronto. Depois foi a festa todinha beijando. Né? Eles fazem isso. Tinha uma irmã que trabalhava lá em casa que ela dizia, ela era católica. Aí ela dizia, me abençoe, pastor Zé. Benção. Aí que eu tenho uma bênção, né? Pronto, eu jogava a bênção para ela. Deus te abençoe, tal. Pronto, é assim. Irmãos, olhem para cá. Quando ele diz, vocês não vão ver mais o meu rosto. Irmãos, eles gritavam, cheiravam, beijavam, grosavam o rosto em Paulo. Irmão, mas é bom. Isso aqui, quando eu vejo isso aqui, eu me lembro do interior, né? Os irmãozinhos ajeitando a gente. Rapaz, me deu. Eu lembro disso aqui, eu chorei hoje lá no meu gabinete, amei. Os irmãozinhos tudinho. Aí eu chego num lugar e disse, irmão, seu pai. As velhinhas dizem, meu pastor Bené. Eu disse, amei. Não é assim? Aí dá vontade de chorar. Irmão. É bom ser crente, irmão. Eu fui agora assistir o culto, porque uma vez eu vi meu pai, eu não era nem pastor, nem tinha ainda nada, nem sabia se ia ser pastor, ele sentado, lendo o livro de David Wilkerson. Toca a trombeta em Sião. Não é antigo? Aí eu vi aquela fotozinha, aí eu li, aí pronto, depois que eu comecei a me dedicar, eu fui ler, aí depois vi a cruz e o punhal. Aí pronto, Nick Cruz. Aí eu estava lá nos Estados Unidos. Eu disse para o irmão, pai, eu queria saber da igreja do David Wilkerson. Ele disse, vou lhe levar lá agora. E eu fui assistir o culto lá, irmãos. Não acredito. Aonde ele conta aquela história, Paulo Rogério, que ele pegava os drogados, quando ele largou uma igreja grande e foi para lá. E aí, quando eu entrei lá, que eu entrei na igreja, no centro de Nova York, Taziqué, no centro. Aí eu disse, eu não acredito. Aí o pastor que me levou disse que ele disse para mim, pastor Zé, você sabia que quando ele entrou nesse teatro, olha como é as coisas de Deus, irmão. Um homem de Deus, irmão, se ele não pensar pela fé, ele não faz nada. Ele entrou num teatro para alugar, que ele queria abrir a igreja, porque ele viu drogado e bêbado lá na rua. Aí ele entrou. Quando ele entrou, ele disse, o homem disse assim, qual é a empresa que o senhor quer alugar esse prédio? Aí um rapaz virou para ele e disse, não, empresa não, ele é pastor. Ele disse, aqui para crente? Que é um teatro, rapaz, ninguém aluga não. Ele disse, quem foi que disse que ele veio alugar? Nós vamos comprar. Piorou. Irmão, pois Deus abençoou e mandou empresários. E ele comprou. Eu estive lá no teatro, irmão. Agora, aos domingos, olha, são 2 cultos. Um pela manhã, irmãos. A vontade assim foi de chorar. Se vocês observarem o teatro, aqui em São Luís não tem um teatro daquele. É uma coisa absurda. Da igreja, no centro de Nova York. Aí quando eu olhei, eu entrei, o povo sentado, e eu vi um pastor orando. Irmão, é uma coisa tremenda. Aí quando o pastor terminou de orar, mas o pastor orando mesmo com fé, orando, e eu disse, meu Deus, ainda tem isso aqui. Olha, irmãos. Aí eu sentado lá, de repente, irmão, é um teatro lindo. De repente as cortinas subiram de uma vez. E quando eu olhei, irmãos, o púlpito todo iluminado, um coralzão lá atrás. Coisa fora do normal, irmãos. O som, você parece que está numa gravadora. Você escuta a bateria como se você estivesse escutando um CD. Aí a pancada é tremenda. Coisa linda. Aí pronto, irmão. Aí é coisa linda. Na hora que o pastor vai pregar, você não vê ele não. Porque ele
quando entregou a igreja, que ele disse que Deus falou para ele entregar a igreja, a família queria que o filho assumisse. E ele orou e disse: meu filho, Deus disse que não é você o pastor da igreja. Aí colocou outro pastor. Eu vi a foto lá do outro pastor. Aí esse outro pastor adoeceu, aí já vem o outro pastor. Aí quando ele entra, irmãos, já entra, é coisa tremenda, irmão, é coisa que eu digo, meu Deus, como é isso? Ele entra num som de um piano. E aí pronto, aí quando ele entra, pronto, cada palavra dele sai num telão, sai, é desse jeito. Eu disse: ei, meu Deus. Aí você olha para o teatro, uma galeria lá em cima, lotado de gente. E quando termina, já na hora que termina, ele convidou as pessoas para aceitarem Jesus. Na hora que ele termina de aceitar a Jesus, ele já leva logo e batiza. Eu disse: rapaz, que negócio é esse? Aí eu fiquei assim. Eu disse: meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí ele disse: não, pastor Zé, mas o David Wilkerson, ele deixou uma universidade, um centro de recuperação. Pastor, é coisa tremenda. Irmão, um homem chamado por Deus, olha, ele morreu, mas está lá no centro. Quando você for, vá lá para você ver o que é coisa tremenda. Aí eu disse: rapaz, é negócio sério. E isso ali eu chorei, porque eu me lembrei daquele livro, Toca a Trombeta em Sião. Eu também, foi num livro dele que eu li. Ele disse que de noite não assistia mais televisão, porque a televisão era um atraso na vida dele. E ele largou, deixou de assistir televisão. Ele disse que o tempo que ele assistia, ele ia orar, ia buscar a Deus. Deus só usa, irmão, homem que quer pagar preço. É coisa tremenda, irmão. É coisa que você dá vontade de chorar. Quando você conhece a história, aí pronto. E o pastor que me levou, esse aqui é louco pela história dele. Um rapazinho novo, um obreiro novo. Aí eu disse: rapaz, eu não acreditava. Eu pensei que estava uma historinha. Não é nada, irmão, é uma coisa tremenda. Coisa tremenda. É uma coisa que é assim, fora do normal. Então escute bem. Essa igreja aí, quando Paulo foi embora, ela beijava ele. Daí, beijava: não vai não, não vai não, não vai não. E aí Paulo diz: não, não, não. Pode parar com isso, eu vou. E olha, pode passar aí o 38. A Bíblia diz que eles choraram tanto, irmãos, que como um ato de despedida, eles foram até o navio. Era um cortejo, que eles foram até o último momento. Nosso líder, nosso homem de Deus. Ei, irmão, se a pessoa tiver um homem sincero nas coisas, não é assim? Um homem sincero, um homem direito, um homem crente, sem molecagem, é coisa do céu. Sem egoísmo, sem vaidade, sem tomar nada de ninguém, nem prata, nem ouro.